um jogo difícil. Não é desculpa, jogar esse horário, todo mundo joga. A gente é profissional e tem que se preparar para isso. Independente do horário do jogo, da temperatura, acho que a nossa atitude, a gente tem que ser mais inteligente. A gente tem que fazer a bola chegar mais rápido de quem decide. Infelizmente não está acontecendo, aí fica difícil, muito chutão para frente. Do Campeonato Brasileiro de 2024. Estou aqui com o Henrique Fernandes, estou aqui com o Fábio Júnior. Olha só, 1-1, esse resultado não resolve totalmente a vida de ninguém, porque o Atlético Goianiense segue no grupo dos 4 últimos. Se vencesse, saía, mas empatou, continua lá, na 17ª posição. E o Galo ganha uma posição, vai do 10º para o 9º lugar. No Brasileirão, está em 9º lugar, meio da tabela. Agora, no Brasileirito, contando os times que lutam pelo título, né, os principais candidatos, são 2 pontos perdidos em casa, Henrique. Exatamente, num momento de muita dificuldade com o elenco, mas que foi superado em alguns outros jogos. Contra o Internacional, por exemplo, veio a vitória fora de casa contra um concorrente pelas melhores coisas do campeonato. Hoje a 4ª partida seguida sem vencer aqui na Arena, num jogo em que talvez tivesse 1 ou 2 opções ofensivas, principalmente à disposição, o Milito pudesse fazer coisa melhor, principalmente interferindo no jogo com mexidas. Mas a gente não pode também fechar os olhos para os problemas que o treinador atleticano vem tendo, né, Fábio? É difícil você escalar uma equipe tendo todo mundo à disposição, porque você tem que fazer escolhas por característica. Quando você não tem muita gente, pode ser mais fácil achar um 11, mas são 11 que você tem, não é o que você gostaria de colocar em campo. Né? Exatamente. Fora que o cansaço bate também nos jogadores do Galo, o elenco tá curto, né? Tem toda essa questão, aí a dificuldade do Milito é aquilo que tu falou, tanto de montar os 11 que vão iniciar e tanto de peças de reposição também durante o jogo para você mudar aquilo que o Henrique falou, de característica, né, de modelo de jogo. Às vezes você quer colocar um pouco mais de intensidade, jogador de lado de campo, por exemplo, o Atlético não tinha hoje no banco. Então são várias dificuldades que o Milito vem enfrentando com relação a essa questão. Hoje tinha 6 jogadores no banco, 5 de linha. Então é difícil você ter um planejamento, manter um planejamento com tantos desfalques assim. É lógico que são 2 pontos que seriam importantes para o Atlético nesse momento e fazem falta de uma competição tão equilibrada como é o brasileiro. Mas tem que buscar soluções aí dentro nesse período, né? Até aguardar para melhorar principalmente o desempenho dentro de casa. O torcedor vai voltando para casa, você curtiu conosco o Atlético Mineiro e Atlético Goianiense, 1-1, a turma do Sport TV vai chegando agora, torcedor do Galo vai voltando frustrado com o empate em casa, diante do Atlético Goianiense. Numa boa partida, hein, para você que não acompanhou o jogo, não estava conosco no Premier, um bom jogo, principalmente pelo primeiro tempo. A gente vai mostrar os melhores momentos para você. Vamos lá, Henrique, um primeiro tempo melhor do que o segundo, né? Não quer dizer que o segundo foi ruim, mas o primeiro foi ótimo, né? Foi, porque teve gol cedo do Atlético Goianiense, o gol do Luiz Fernando, aliás, um golaço por tudo, né? O lançamento do Lucas Cal é maravilhoso, o domínio dele é muito bom, lado externo do pé, né, Fábio? Como o atacante tem que fazer, já deixando a feição para definir, né? E aí ele percebe a saída do Matheus Mendes para tocar por cobertura. O Dragão me surpreendeu pela sua postura de tentar sair com muita gente nos primeiros minutos, mesmo depois do 1-0 ainda sustentou isso por um tempinho, mas depois foi se retraindo, porque o Galo começou a conseguir chegar. Chegou com finalização do Palácio, que a gente viu, chegou com finalização do Igor Gomes, até fazer o seu gol de empate. Um gol que não há impedimento do Paulinho, porque o passe vem do Lucas Cal, numa ação de tentar bloquear e cortar ali a jogada em que era pressionado e brigava pela posse com o Palácio. E aí o Paulinho, em condições, faz o gol de empate. E a gente viu, né, Fábio, um jogo com mais alternância, um pouco mais de domínio do Galo até o fim do primeiro tempo, mas com boas chances do Dragão. No segundo tempo, um bom início do Galo, mas o Dragão equilibrando até o fim, né? No segundo tempo, o Dragão, na verdade, teve a possibilidade, até pela postura que o Atlético voltou pro segundo tempo também, né? Baixou um pouquinho as linhas também, fez armou uma defesa um pouco mais consistente, um pouco mais compacta, né, e dificultando também as ações do Atlético, que criasse tantas oportunidades. Então, até por isso, nós tivemos o segundo tempo com menos oportunidades de gol, com menos finalizações também. Foi um jogo um pouquinho mais truncado, com as faltas um pouquinho, jogadores matando um pouquinho mais as jogadas também. E aí o jogo acabou não tendo. Também, né? Os jogadores cansados calor aqui, a gente não tinha 30 graus aqui em BH, Rogério e Fábio, mas muito seco. Esse período do ano é muito seco aqui em Belo Horizonte. Então, deixa a atmosfera um pouco mais complicada de se respirar. Mas assim, a sensação que a gente fica, por mais que não tenha tido o mesmo número de chances no segundo tempo, é que poderia sair gol a qualquer momento, assim. Qualquer um poderia encaixar uma jogada, ou o Galo numa ação de ataque, ou o Dragão numa ação de contra-ataque. Mas eu acho que pesou muito pro Galo ter esse tropeço em casa, não ter no banco tantas opções para tentar impactar no jogo, né, Fábio? Ele lançou mão de quem ele tinha, que era o Pedrinho, o Kardec nos minutos finais, mas é pouca gente, né? Algumas oportunidades desperdiçadas pelo Galo e pelo Dragão no segundo tempo. O Galo se mandou para o ataque nos minutos finais em busca da vitória. O Galo vem de uma vitória fora de casa sobre o Internacional.
Vitória difícil e agora não consegue bater o Atlético Goianiense num jogo em que o Galo era o favorito na partida pelo elenco que tem e o Atlético Goianiense não faz um bom início de campeonato. Foram os lances do jogo, 1-1. O Hulk, principal astro atleticano, falou na zona mista, na saída do campo. É um jogo difícil. Não é desculpa jogar esse horário, todo mundo joga. A gente profissional tem que se preparar para isso. Independente do horário do jogo, da temperatura, acho que a nossa atitude, a gente tem que ser mais inteligente. A gente tem que fazer a bola chegar mais rápido de quem decide. Infelizmente não está acontecendo, fica difícil, muito chutão para frente. É esse o problema? O Fábio Júnior acho que concordou aqui, que a bola não tá chegando a quem decide. No caso é ele e Paulinho, né? Não, na verdade o Atlético tem alguns jogadores que decidem o jogo, que são decisivos. Isso aí a gente concorda, isso aí tem sido mostrado. Mas eu acho que em alguns momentos não é isso realmente que acontece. É lógico que a fala do Hulk, e a gente entendeu isso e eu consegui visualizar isso dentro do jogo, Rogério. Em alguns momentos o Atlético tocava essa bola um pouquinho mais para trás, ao invés de ser mais vertical. E às vezes... Quando chega já tá marcado. Mas só que jogadores como o Hulk, como o Paulinho, eles vão estar sempre marcados. E às vezes você pode dar essa bola marcada também, que eles conseguem ter recurso ali para tentar decidir. Acho que faltou o Atlético, na verdade, em alguns momentos no último terço, né, até ter um pouco mais de capricho também na hora de acertar, ajeitar a bola pro companheiro, na hora de encontrar a melhor solução ali, tomar a melhor decisão. Acho que faltou mais isso durante o jogo. Bom, nesse pós-jogo, esse 1-1, a gente tem o Igor Gomes falando ao vivo. O Igor Gomes falando na saída ali, a gente vai ouvindo aos poucos os jogadores atleticanos, a gente vai tentando conversar com os jogadores do Atlético Mineiro. No caso do Atlético Goianiense, Henrique... Não, só fazer um comentário sobre o que o Hulk falou, que eu acho que é importante. O Hulk fala sobre falta de munição para os homens de frente. Vamos fazer uma análise. Saravia, Bruno Fux, Guilherme Arana, Alan Franco, Otávio, todo mundo que faz a construção desde a defesa tá fora do time. Então é natural que falte entrosamento, né? Que tenha dificuldade. Mas ainda tem Pedrinho, Igor Gomes. Exato, mas o Hulk tem que ser um pouco mais compreensivo, que se o setor dele tá completo, o Paulinho tá lá do lado dele, são os dois excelentes atacantes que o Galo tem, se ele tem poder de decisão, talvez a bola esteja chegando menos, porque tem muitos problemas pra escalar o seu treinador. O próprio Zarate hoje também foi mais um problema que se somou a tantos outros. Então acho que faltou um pouquinho de compreensão do Hulk quando ele fez essa análise, mas eu concordo com ele, a bola chegou muito menos a ele que de costume, só acho que isso é porque o Atlético Mineiro tem tido que se superar a cada rodada, e é um problema que é difícil pro Milito resolver. Henrique, falando sobre o Atlético Goianiense, você acredita em dragões? Acredita nesse dragão depois da atuação de hoje? Imagino que o torcedor goiano esteja pensando nisso. Ó, se jogar assim, o time não vai cair. Mais um bom resultado fora de casa, né? Esse resultado tem que ser comemorado pelo Dragão, né? Ganhou do Fluminense, ganhou do Vitória em confrontos diretos. O Fluminense hoje tá metido na briga lá embaixo. Empatou com o Internacional no Beira-Rio ainda antes de toda a tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul. Então é um time capaz de competir fora. A grande distorção da posição do Dragão no campeonato é principalmente a campanha em casa, é isso que tem que resolver urgentemente. Vamos ouvir o Pedrinho do Atlético? Enorme gratidão é o último jogo dele pelo Atlético. Atlético Mineiro. Só tenho a agradecer a todos, torcedores, dirigentes, jogadores, falar que foi uma honra, um privilégio fazer parte desse grande grupo e tenho certeza que eles vão conquistar grandes coisas. Hoje até demorei um pouco para dormir, porque participar de um elenco como esse, de muita qualidade, é um privilégio para mim. Então, infelizmente não foi com uma vitória como eu queria, mas só agradecer a toda a torcida, a todos os diretores e falar que foi um privilégio grande fazer parte desse grupo. O que vai ficar guardado? O que marcou de fato aqui? Cara, eu acho que quando a gente vê de fora é totalmente diferente quando você tá dentro, né? Então, o grupo que a gente tem aqui dentro hoje com certeza foi um dos melhores grupos que eu já trabalhei, por tudo, pela humildade, pela qualidade, e o que fica são os momentos bons, claro, os momentos ruins de aprendizado, e nos momentos que eu precisei, que eu machuquei, infelizmente demorei um pouco a engrenar. Eles todos estavam comigo, me apoiando, e até esse momento eles tentaram a extensão do contrato para que eu pudesse ficar para ajudar o Galo. Então eu fico muito feliz e muito grato por tudo, e tenho certeza que eu vou estar torcendo muito pelos meus companheiros, que esse ano eles vão conquistar grandes coisas, e o que fica para mim é a minha eterna gratidão a todos. Obrigada, Pedrinho, parabéns pela trajetória. Rogério, tá aqui. Ok, obrigado, Lud. Olha só, o Pedrinho sai grato ao Atlético. O Atlético pode dizer o mesmo sobre o Pedrinho? Acho que em termos de... Sempre quando esteve em campo, Rogério, ele deu o seu máximo, ele tentou desempenhar o melhor que ele poderia dar, tanto na parte técnica como na parte tática também. É lógico que é um jogador que sentiu, que teve a lesão também, que acabou atrapalhando, mas eu acredito que o Pedrinho, se continuasse no Atlético, poderia contribuir sim para o restante da temporada. Ele tem uma qualidade interessante, que é aquela da visão de jogo, do 1 contra 1. Hoje ele entrou bem no jogo também, dando mais dinâmica no jogo, acertando alguns passes. Eu acho que é um jogador que já demonstrou qualidade antes e é um jogador que poderia contribuir sim. Eu acho que é recíproco. Acho que o Atlético também se sentiu satisfeito com o que ele desempenhou dentro dos jogos quando teve à disposição. Se a saída dele é boa ou ruim pro Atlético,
dá até pra discutir. Mas nesse momento é muito ruim, né? É ruim, porque o time ainda não tem de volta os jogadores que estão fora e ainda não tem a janela aberta. Então vai ter que levar por alguns dias aí algumas ausências. Vai ter alguns jogadores voltando também. O Vargas, por exemplo, deve estar à disposição contra o Flamengo. O Chile foi eliminado da Copa América ontem. A tendência é que ele volte a tempo para esse jogo de quarta. Mas ainda tem que resolver seus problemas, o Milito. É muito difícil escalar. Não dá nem pra gente esboçar e imaginar um time do Galo para essa próxima rodada. Boa notícia, quem tava pendurado não tomou terceiro cartão amarelo. Aliás, boa arbitragem a gente viu hoje aqui. O Jonathan Benkenstein Pinheiro, que é um árbitro que tem marcado poucas faltas nos jogos, dado poucos cartões e controlado os jogos. Não quis aparecer, muito nem nada. discreto, ele conseguiu conduzir bem o jogo, também foi auxiliado pelos atletas, mas pro Galo é um conforto não perder ninguém por suspensão pro jogo contra o Flamengo, que é um jogo que vai exigir muito mais. É aqui também, o Flamengo também tem seus problemas de desfalque, mas vai exigir mais que o Dragão, porque tem mais qualidade técnica, teoricamente é um jogo mais difícil. Só um último destaque do Dragão sobre o resultado que ele conseguiu aqui, com muitos desfalques no meio campo também, né? E se superou sem Baralha, sem Haldney, bom jogo do Rony, Cal fazendo uma boa função também de primeiro homem de meio. Então, de parabéns, o Dragão também conseguiu contornar as dificuldades, o Anderson Gomes. Vamos chamar o nosso repórter Guto Rabelo. Rogério Correia, vocês estavam falando sobre o próximo jogo do Atlético contra o Flamengo. Para esse jogo, o Galo tem pelo menos 2 reforços importantes, 2 voltas, né? O Gustavo Scarpa, que estava até vendo o jogo, estava aqui pertinho do campo, volta de suspensão, assim como o zagueiro Bruno Fux. Existe uma expectativa também do Zarate poder voltar, ele vem sofrendo com dores no pubis, mas o Atlético vai fazer o possível para tê-lo em ação nesse jogo tão importante na quarta-feira. Em relação à janela de transferências, muitos torcedores do Galo ansiosos por novas contratações. Lembrando que quem já foi confirmado, o Bernard, só pode estrear a partir do dia 16 de julho, no jogo contra o Juventude, mas o Atlético está muito próximo de anunciar oficialmente a contratação do zagueiro Lianco, jogador de 27 anos, foi formado no São Paulo, com passagens por seleções de base, estava no Southampton da Inglaterra, o time a qual ele pertence, né? A última temporada foi nos Emirados Árabes. O Lianco chega amanhã em Belo Horizonte para fazer exames, tudo dando certo, assinar contrato até 2028. O Atlético também já tem tudo acertado com o zagueiro paraguaio Júnior Alonso, que está jogando a Copa América pela seleção paraguaia. Falta um ajuste de pagamento com o Krasnodar da Rússia. São situações burocráticas, até por conta do envolvimento da Rússia na guerra com a Ucrânia e algumas sanções que bancos russos, empresas russas estão recebendo. Mas já há um acordo, tudo bem encaminhado para essa contratação também. Um outro nome que o Atlético está buscando é o Fausto Vera, volante do Corinthians, argentino, 24 anos. Essa negociação estava muito próxima de ser fechada, ela deu uma travada, mas ainda há um otimismo entre as partes de que vai rolar. O Atlético negociava com o Argentino Júnior, que era um clube a qual o Vera pertencia antes de ir para o Corinthians. O Corinthians tinha uma dívida com o Argentino Júnior, o Atlético tentou negociar para pagar essa dívida, não rolou muito. Agora o Galo está tentando uma negociação diretamente com o Corinthians, está demorando, mas há um otimismo de que ainda vai acontecer. Rogério Corrêa? É isso, Guto. A janela abre dia 10, mas depois tem que esperar mais alguns dias até escalar todos os jogadores. É complicada a situação no momento do Atlético em relação ao tamanho do elenco.